Galera, mais uma vez, Magão aqui com vocês, tudo bem? Tudo show? Bom demais estar aqui com vocês. Ô saudade! Nada, abraço e beijo por enquanto, mas estamos juntos, misturados. Estou aqui com vocês para poder garantir que a gente consiga estudar em casa, tá bom? Tudo bem? Alguns alunos falando comigo via Instagram, pedindo listas, pedindo explicação, PowerPoint. Já tem lá o grupo Education da nossa turma de segunda séries. Dá uma olhadinha lá que eu já postei as coisas, tá bom? Vou postar aí. Eu tenho muitas questões no material, gente, mas eu vou fazer uma lista de resolução e vou mandar para vocês lá também, tá? Além do material que é muito show. Vamos falar hoje um pouquinho, nesse momento agora, sobre lei dos cossenos. Por favor, você que não assistiu a aula de lei dos senos, você vai lá, dá uma olhadinha nessa aula que eu acho importante. É uma continuação, nesse caso essa aula aqui é uma continuação da lei dos senos, porque algumas coisas que eu comentei lá, eu vou também precisar para essa aula aqui. Tudo bem? Tudo show? Vamos que vamos. Lei dos cossenos. O que foi que eu falei para vocês na aula do lei dos senos? Para começar a nossa jornada, a lei do seno e lei dos cossenos, a gente utiliza uma ferramenta matemática que a gente utiliza para encontrar triângulos, lados, ângulos e triângulos que não são retângulos também. Que até então, a gente só tinha a ferramenta para trabalhar com triângulo e retângulo. Então assim, a lei dos cossenos e a lei dos senos, ela vem para isso também, tá? Então, qual é a ideia inicial? Eu sempre gosto de fazer isso, eu boto uma problemática, até para você entender que isso aqui não foi do nada. Isso aqui alguém pensou, porque necessitou de uma problemática para resolver, solucionar problemas do dia a dia. Tá? Vamos que vamos. Problemática 1, bebê. Ó, estamos juntos. A prefeitura de uma cidade está estudando a viabilidade de construir uma passarela sobre a rodovia, ligando os bairros A e B diretamente. Tá? O acesso atual é feito pelas passarelas 1 e 2, que ligam os bairros A e B, respectivamente, ao posto. Está aqui, ó, passarela 2, passarela 1, deixa eu fazer o mouse para cá que eu estava usando o apontador. Passarela 1, passarela 2, o que eles estão falando é que querem ligar A para B, tá? Mas o cara tem que vir para cá e depois para cá. Tudo bem? Ele fala assim, ó, vamos continuando. Aí ele faz. As medições feitas pela empresa, ou pelas empresas, né, perdão, ali, faltou plural, contratada, mostram que as passarelas 1 e 2 medem, respectivamente, 220 metros e 130 metros. O ângulo formado por 1 e 2 mede 60 graus. Foi o que eu falei na parte da lei dos senos, esse ângulo aí pode ser ângulo obtuso, tá, gente? Se for ângulo obtuso, tem que usar redução ao quadrante. E a redução ao quadrante, eu falei isso na aula de lei dos senos. A gente falou um pouco sobre redução ao quadrante, do segundo para o primeiro quadrante. Dá uma olhadinha lá. Tudo bem? Show? Vamos que vamos. Aí tem, se o projeto for aprovado, quantos metros de extensão terá a passarela que ligará diretamente os dois bairros de A para B? Peoples, a situação é essa, tá? Eu tenho que ligar daqui para cá, eu tenho um ângulo aqui e eu tenho dois lados. Entenda, diferentemente da lei dos senos, a lei dos cossenos normalmente vai lhe dar o quê? Dois lados e um ângulo, tá? Para achar o outro lado e não o outro ângulo. Então normalmente vai ser assim, ó, dois lados e um ângulo para achar o outro lado, tá bom? Tudo bem? Então vamos para cá, vamos entender melhor o que eu estou falando aqui. Lei dos cossenos. Lei dos cossenos é isso aqui, galerinha. Vixe Maria, Magão, que coisa é essa? Meu pai do céu. Eu não vou ler isso aqui, você lê isso aqui em casa, mas é o seguinte. Se você tampar um pouquinho aqui, people, você vai lembrar muito do Teorema de Pitágoras. Isso aí, a lei dos cossenos, ela é sim uma ampliação do Teorema de Pitágoras, tá? Perfeito. Então assim, eu tenho aqui Teorema de Pitágoras, eu tenho aqui Teorema de Pitágoras, eu tenho aqui Teorema de Pitágoras. Tá? Então qual é a ideia inicial aqui? O quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC, vezes o cosseno do ângulo A. E aí o que acontece? Essas outras relações só é a variação da primeira, tá? Aqui isolou A, aqui isolou B, aqui isolou C. Deixa eu mostrar isso aqui na prática, acho que fica mais fácil você entender, tá? Tem que lembrar o seguinte, Teorema de Pitágoras, menos 2 vezes os dois lados que está entre o ângulo que eu estou de referência, vezes o cosseno do ângulo de referência. Mas como assim? Vamos lá. Eu trouxe aqui, essa é a minha problemática, ó. Essa é a minha problemática aqui. Eu tenho aqui 130 a passarela, 220 a outra passarela. Eu tenho aqui o ponto que eu quero achar que é o X e o ângulo de 60 graus. Então vamos lá. Gente, o que eu vou falar agora é uma besteira,
mas para você gravar e entender melhor o que eu vou comentar. Imagine que esse aqui é um triângulo retângulo. Esse cara aqui fosse 90 graus. Então seria x ao quadrado é igual a quanto? 220 ao quadrado mais 130 ao quadrado. Pronto, show? Mas aqui não é um triângulo retângulo, sendo que é 60 graus. Aí você vai continuar. X ao quadrado é igual a 220 ao quadrado mais 130 ao quadrado, menos duas vezes esse vezes esse, que está os lados que está entre, nesse caso o ângulo que está entre os lados de referência, tá? Vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então a lei dos cossenos ela é uma ampliação da lei de quem? Do Teorema de Pitágoras. Tá bom? Legal? Então vamos lá. Aí eu fiz aqui, ó. Vai ser ali, Magão, ó. A ao quadrado é igual. Aquele A como se fosse esse X aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado, acompanha comigo ali, por favor. É igual a quanto? Eu comecei com 130, tudo bem, tanto faz, começando por esse ou por esse. Mas tem que lembrar o seguinte. Quem dá o oposto do ângulo de referência é como se fosse, entre aspas, bem grande, hipotenusa, que não é. Que não é um triângulo retângulo. Mas para você gravar, esse cara é que vai ficar isolado. Então seria o que? X ao quadrado é igual a 130 ao quadrado mais 220 ao quadrado menos duas vezes, ó, os lados e o ângulo de referência. Menos duas vezes 130 vezes 220 vezes o cosseno de 60. Aqui, ó. Cosseno de 60. Tá vendo? Tudo bem? Aí eu vou ter isso aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Aí eu vou ter x ao quadrado é igual a 130 ao quadrado mais 220 ao quadrado menos duas vezes esse vezes esse, vezes o cosseno de 60. Aí aqui é o seguinte, eu sei quanto vale o cosseno de 60, quanto vale o cosseno de 60 é igual a 130. Tem que lembrar que é igual a 1 sobre 2, tá? 0,5. Aí eu calculei isso aqui dá quanto? 191 metros. 191 metros, tá bom? A ideia inicial é o seguinte, eu vou desenhar aqui um triângulo. Desenhar aqui um triângulo. Esse triângulo aqui é assim. Não necessariamente é um triângulo retângulo, tá, gente? Não necessariamente. Se for um triângulo retângulo, sabemos que o cosseno de 90, tá? O cosseno de 90 é 0, e aí vai zerar e vai voltar para o triângulo, para o Teorema de Pitágoras. Então vamos pensar o seguinte, ó, ABC, só para poder a gente entender. Já eu mostro porque isso tem sentido matemático, tá? Por enquanto eu estou enunciando para vocês. Tá? Então vamos lá. Ângulo Azinho, ângulo Azinho, ângulo Bzinho e ângulo Czinho. Vou botar chapéu para falar que é ângulo, tá, gente? Tudo bem? Então aqui nesse momento vai ser Azinho, Bzinho e Czinho. O que eu estou falando aqui? Lei dos cossenos vai ser. Pega esse cara como um ângulo de referência. Vamos só enunciar aqui. Porque explicando lá, se vocês tiverem dúvida, olha que eu vi daqui, viu, bebê? Eu vi daqui. Aí eu vou lá. Como se fosse, esse cara seria de referência. Então seria o quê? Ele isolado, A ao quadrado, faça como se fosse o Teorema de Pitágoras, entre aspas. B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes os dois lados, ó, que é o ângulo de referência. Nesse caso o ângulo está entre os lados, BC, vezes o cosseno do ângulo de referência, que seria o cosseno do ângulo A. Magão, se eu quisesse ter nesse momento esse ângulo de referência agora, como é que seria? Aí você vai isolar quem, galerinha? O B, que está oposto, ó. Aí eu vou lá. B ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado mais C ao quadrado menos o quê? Duas vezes. Aí eu vou lá. Ângulo de referência, os lados aqui, ó, o ângulo que está entre os lados, tá? Aí eu vou AC vezes o cosseno de B. Show. Legal? Tudo bem? Agora vai, Magão. E se eu quisesse esse carinha aqui? Agora esse cara é o ângulo de referência. Beleza? Então C. C está oposto aí, então vou isolar C. Então C ao quadrado, me ajuda, gente, por favor. AB, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes quem? AB, ó, o ângulo de referência. AB vezes o cosseno do ângulo C. Seria o ângulo que eu estou pensando. Gente, lei dos cossenos. Tá? Lei dos cossenos é isso. Então, por enquanto eu não mostrei porque isso tem sentido matemático. Vou mostrar já já. Mas vamos para cá. Vou apagar isso aqui agora para vocês, só para a gente
poder dar uma reforçada, que eu falei anteriormente, tá? Vou apagando e vamos continuar a problemática. Vamos lá. Ó, pra cá. Vamos lá. Eu trouxe outro problema para vocês, outra problemática, para a gente poder fazer questões mais legais daqui a pouco. Sabemos que um avião percorreu 90 km em direção ao norte, mudou de direção por um ângulo de 35 graus no sentido horário e depois percorreu 115 km até aterrissar. Calcula a distância entre os pontos de decolagem e de aterrissagem. Fica um pouco mais complicado se eu não fizer o esquema para vocês. Lendo assim, talvez a gente se perca um pouco. Mas o esquema está aqui, ó. Foi lá, a camarada foi, percorreu 90 km, fez aí 35 graus em direção ao norte, e veio para cá, ponto C, e depois caminhou 115 km, depois aí parou, aterrissou. A pergunta que ele me faz é calcular a distância entre os pontos de decolagem e aterrissagem. Nesse caso aqui, tá, decolagem e aterrissagem. Seria esse cara aqui, ó, de C para S, ou de S para C. Sabendo o seguinte, se esse cara aqui vale 35 graus, é porque esse pedacinho vale quanto? 145. Repito, bebê, ângulo raso, morreu. Repito, esses ângulos aqui que a gente vai falar um pouco, vai ser o ângulo notável. Nesse aspecto que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo propositalmente ângulo não notável, porque tem aluno que fala, Magão, só tem ângulo notável? Claro que não. Aqui a gente pode fazer ângulo que não seja notável, sabendo que eu vou ter que fornecer isso para vocês, tá? Qualquer questão eu tenho que fornecer. Aí eu vou lá. Está aqui o meu problema. Então a ideia é o seguinte, eu quero descobrir, aí olha só que legal. Quero descobrir um lado, eu sei de um ângulo e dois lados, ó. Tá vendo? Então, dois lados e um ângulo, quero descobrir o outro lado. Lei dos cossenos. Tá? Eu vou fazer o resumo para vocês. Aí eu tenho isso aqui, ó. Vamos para cá? Aplicando o conceito novo. Eu copiei isso aqui para a gente poder conversar. Aí, nesse caso, esse cara aqui é 145. Eu vou ter que fazer cosseno dele, porque é lei dos cossenos. Aí, cosseno de 145 foi o que eu falei. É um ângulo o quê, gente? Obtuso, então eu vou ter que fazer redução, né? E aí eu vou lá, quanto falta para 180? 35, então esse cosseno de 35, o menos porque o cosseno no segundo quadrante é o que? Negativo, bebê, aí por isso tem esse menos aqui, legal? Então vamos lá, aí eu fiz, ó, aplicando lei dos cossenos, ó. Aí eu fui na tabela, primeiro, e calculei, o cosseno de 35 graus é 0,8192, tá? Menos por causa do segundo quadrante. Eu fiz isso, ó. Vamos aplicar. Esse cara aqui mede X. Esse cara mede X. Aí eu fiz. Ângulo de referência, X ao quadrado. Acabamos de fazer há pouco tempo. X ao quadrado é igual a quem? 90 ao quadrado mais 115 ao quadrado. Menos duas vezes esse, vezes o cosseno do ângulo de 145. Aqui, ó. Tchau. Legal? Aí eu fiz conta aqui, fiz 115 ao quadrado, conta chata mesmo, tá? Cosseno de 145, a gente acabou de ver que é cosseno de menos 35. A gente multiplica aqui, ó, deu esse valor, 2 vezes 115. Calculando esse cara aqui, tá? É menos nesse caso porque o cosseno é negativo, tá? Calculando isso aqui, ó, calculando, tá aqui, ó. A gente chega aqui, vai dar x igual a raiz de 38.282,44. Repito, é conta chata. Nas questões de vestibulares, botam valores mais redondos, né? Conta é chato, gente, de verdade. Mas eu fiz propositalmente para você ver que nem tudo é flores, bebê. Aí, ó, calcula esse caso, é x igual a aproximadamente 195,66 km, tá? Então, nesse caso aí, a distância de decolagem até a aterrissagem vai ser quanto? 195,66 km. Tudo bem? A ideia aqui é só aplicação, entender a relação. E aí eu peço que vocês façam, por favor, página 115, tá? Que são questões mais básicas para você treinar isso. E página 116 a 126, que são questões mais legais. Vamos agora, nesse momento, mostrar por que faz sentido a forma lei dos cossenos. Tá? E depois vamos fazer questões com ângulos notáveis para você entender um pouco melhor. Tudo bem? Vamos lá.